Olá pessoal do oitavo ano, tudo bem com vocês? Estamos iniciando nosso terceiro encontro, né? Através desses vídeos do YouTube. Espero que logo nós podemos nos encontrar para trocar uma ideia no ambiente virtual, que é muito melhor para, né, tá tirando dúvidas, para vocês estarem interagindo, né, na aula. Isso é muito importante para tirar dúvidas. Mas espero que a gente possa aproveitar bem esse momento, por enquanto, dessa forma e aumentar o nosso aprendizado. Bom, vamos lá à aula então, que ficou para, né, ficou a nossa divisão ficou modernismo, primeira parte, vocês responderam as questões do PET, né? E a segunda parte eu trouxe agora questões complementares, né? Porque o PET ele traz muito assunto, mas acaba não dando conta, né, da explicação totalmente dos assuntos. Na verdade, nem nessas aulas a gente vai dar conta de aprofundar nos assuntos. Vou trazendo apenas os conceitos, né, e dando algumas dicas, mas são acontecimentos importantes para entender a modernidade, que é um período que marca a história do ser humano, as diretrizes das nossas vidas atuais se baseiam muito nas ideias da modernidade, tá bom? Bom, como nós havíamos dividido, né, o período do mercantilismo, que a gente falou do Renascimento, que respondemos a questão 2, a Reforma Protestante da questão 3, a gente viu o absolutismo, né, do rei com todo o poder amparado na igreja e dos nobres, de um lado a igreja, de outro lado os nobres que davam apoio, mas quem trabalhava eram os camponeses, e surgindo a burguesia por outro lado, burguesia muito importante agora nesse período que a gente vai ver do capital industrial, né? E todo esse período, a gente vai falar em outras atividades da expansão marítima, do colonialismo, a gente ainda vai falar mais um pouco, escravidão, enfim, tudo isso vai ser abordado ainda, mas a gente já conceituou. Agora a gente vai conceituar o capitalismo industrial e vamos falar um pouco desses assuntos que estão dentro, né, desse período da modernidade, conceituá-los para facilitar nosso entendimento sobre modernidade, ok? Bom, para facilitar nosso estudo, vamos dar uma olhada no material de apoio, ok? Bom, o que é o capitalismo industrial, né? E na onde ele se origina? Ele nasce, né, da Revolução Inglesa do século XVII. Representou a primeira manifestação de crise do sistema da época moderna, identificado com o absolutismo. Isso quer dizer o quê? O poder do rei começa a ser colocado em xeque. Esses burgueses que cresciam, né, que iriam desenvolver o capitalismo, eles começam a cobrar, a fazer cobranças em relação ao rei, né, e todo aquele contexto que a gente viu das reformas da igreja, enfim, tudo isso, essas disputas de poder começam a borbulhar, ok? O poder monárquico, severamente limitado, cedeu a maior parte de suas prerrogativas ao parlamento e instaurou-se o regime parlamentarista, que permanece até hoje. O processo começou com a Revolução Puritana, de 1644, e terminou com a Revolução Gloriosa, em 1688, ok? Aqui apenas a gente está apresentando, né, as principais mudanças dessas revoluções inglesas do século XVII, ok? Aqui eu vou trazer mais algumas informações, porque ela é bastante complexa, né? Tem a dinastia Stuart, então era a família mais poderosa do período. Daí eles tinham uma alta autoridade, altos impostos e toda a insatisfação, né, a insatisfação levou a essa dissolução do parlamento, né? Então essas revoluções na Inglaterra, né, a primeira, a puritana, né, e depois a Revolução Gloriosa, ela foi um período de contestação do que estava dado, né? Então eles pensavam maneiras diferentes de se organizar politicamente, de propiciar novas fases da economia, colocavam, né, a Igreja Católica principalmente em xeque. Então aqui nós temos
algumas dos motivos que também levaram à Revolução Industrial, ok? E um dos fatos mais importantes que eu vou destacar aqui, porque não daria para... Se eu fosse falar todos os aspectos da Revolução Inglesa, a gente necessitaria de muito mais tempo. Mas como a gente tem que apresentar a modernidade aqui de forma mais sucinta, para o vídeo não ficar tão longo, eu vou focar apenas no Bill of Rights, que é a Declaração dos Direitos, muito importante do período. Isso é um avanço para a nossa sociedade. Vamos observar o que falava. Rei reina, mas não governa, ok? Ainda fica a figura do rei, como hoje em dia tem na Inglaterra, mas ele não é mais o governante. Liberdade de imprensa, no período anterior foi o período onde a imprensa começava a nascer. O que quer dizer isso? Começava a circular as informações de maneira mais de maneiras mais abundantes, as informações chegavam. Imagina, pessoal, que naquela época não existiam celulares, não existiam jornais, não existia TV, não existia rádio. Então, esses folhetos, esses materiais impressos eram a única forma de comunicação. Então, é muito importante também a liberdade de imprensa, que não fique nas mãos do governante. Somente o parlamento decide sobre os impostos. Então, fica na mão do parlamento, não na mão de famílias ou do rei. Liberdade individual e de propriedade. Então, a partir de agora, as pessoas poderiam ter propriedade. Habeas corpus e júri popular. Então, é uma garantia de que você não vai ser preso injustamente, não vai ser cerceado a sua liberdade injustamente. Então, pessoal, esse conjunto de garantias é a base do liberalismo atual. Então, essas ideias são bastante importantes, né, para o desenvolvimento da sociedade que nós vivemos hoje. Ok? Então guarde essas informações do Bill of Rights, que vão ser bastante importantes. Ok? Então a gente começou a falar um dos primeiros passos do início para o capitalismo industrial, são as revoluções que acontecem na Inglaterra, principalmente garantindo essa questão da propriedade e tirando o poder absoluto do rei. Então é importante esse processo, que acontece ainda dentro da modernidade, tá bom? Bom, se no aspecto político, né, estavam acontecendo todas essas mudanças, essas revoluções na Inglaterra, mudavam as leis, mudavam quem estava no poder, o rei não era mais absoluto, né? Eles tiravam esse poder absoluto, criavam um parlamento, como a gente tem hoje nos dias atuais, Câmara dos Vereadores, Câmara dos Deputados, deputados federais, estaduais, senadores. Então o poder é dividido, não mais fica na mão de um rei, ok? Outro movimento importantíssimo da época é o Iluminismo. O Iluminismo foi um movimento intelectual que se tornou popular no século XVIII, conhecido como o século das luzes. Surgido na França, a principal característica desta corrente de pensamento foi defender o uso da razão sobre o da fé, para entender e solucionar os problemas da sociedade. Gente, guarda também essa informação bastante importante. Século das luzes, a razão sobre a fé. O que a gente falou já um pouco lá na ideia do Renascimento, mas agora com o Iluminismo isso fica muito mais claro. Os teóricos eles vão escrever muitas teorias sobre isso, e isso vai impactar a sociedade, isso vai mudar a sociedade. Ok? Aqui tem uma imagem dessa ideia de que a razão, o cálculo, a ciência, a observação da natureza, tudo isso é importante para esse novo tipo de pensamento, não mais baseado na ordem religiosa, ok? A igreja não tinha mais o poder absoluto. Aqui já tinha uma contestação científica para provar a ordem da natureza, ok? Bom, aqui eu vou apresentar para vocês rapidamente nomes importantes do Iluminismo. O francês Jean-Jacques Rousseau, John Locke, Thomas Hobbes, são pensadores importantes em momentos distintos. Vamos analisar aqui os momentos que eles falam e qual era a base do seu conhecimento. Bom, o Hobbes ele estava no contexto
estava integrado no absolutismo. Então, de certa forma, ele servia à ideologia do rei. Então, sua metodologia era absolutista. O Locke já estava mais ligado às ideias de liberalismo. Por quê? As revoluções da Inglaterra, ele estava próximo dessas ideias de que o homem teria direito à liberdade, direito à propriedade, principalmente a propriedade, para comercializar e garantir as suas riquezas, acúmulo de riquezas, a questão dos impostos. Então, Locke é um cara que lutou nesse sentido. E Rousseau, o Jean-Jacques Rousseau francês, ele lutava, a ideia dele era democracia, era direitos iguais para todos, ok? Então aí tem pensamentos diferentes, um pensamento mais ligado ao rei, absolutista, outro mais liberal, ligado aos direitos à propriedade, e outro voltado para a questão humana, o direito de direitos iguais para todos, ok? Então, o Hobbes, qual que era a natureza, como que era a natureza humana, como que eles entendiam a natureza humana. Hobbes dizia, o homem é mau e egoísta, ok? E qual que era e para ele, o homem era mau e egoísta por quê? Porque ele tinha interesse que o rei controlasse as coisas, ok? O homem não sabia, para ele o homem é mau e egoísta, e se deixasse o homem à vontade ele só ia causar destruição. Esse é o pensamento do Hobbes. O John Locke falava, o homem é bom e só faz a guerra para defender a propriedade. Então ele estava interessado na propriedade. Então ele disse que o homem é bom, mas ele faz guerra para defender o que é dele. E o Rousseau fala o seguinte, o homem é bom, mas ele é corrompido pela própria propriedade. Ele vai no sentido contrário do Hobbes. Hobbes diz que o homem luta para defender a propriedade. Rousseau fala que o homem, na verdade, ele é corrompido com a ideia de que ele tem alguma coisa. Quando ele começa a querer dominar as coisas, aí que ele começa a fazer guerra, ok? O objetivo da criação do Estado. Para que serve o Estado na cabeça do Hobbes? Para preservar a vida. Para John Locke, preservar a propriedade. E para Rousseau, preservar a liberdade civil, ok? E a delegação do poder? Para Hobbes deve ser imposta, para John Locke deve ser espontânea e para Rousseau também espontânea. Ok? Deu para perceber diferenças nos pensamentos dos três, né, iluministas, mas esses três pensamentos, se você analisar, estão presentes na nossa sociedade hoje em dia, tá bom? E levaram a documentos como Constituição Federal, como outros documentos importantes que regem a nossa sociedade, tá bom? Bom, falamos das revoluções na Inglaterra, falamos do pensamento iluminista, agora a gente vai falar de outro assunto que também é bastante importante para esse período moderno, que é a dependência dos Estados Unidos. A independência dos Estados Unidos, também chamada de Revolução Americana, foi declarada em 4 de julho de 1776. A partir desse momento, a Inglaterra deixou de comandar os destinos dos americanos. Inicialmente, de 1776 a 1787, os Estados Unidos ficaram sob o regime de confederação, onde não havia um governo central e cada estado era soberano. Posteriormente, em 1787, foi promulgada a Constituição, que uniu o território sob o regime de república presidencialista. Ok? A Revolução dos Estados Unidos também tem várias questões, vários aspectos que nós poderíamos estar discutindo aqui, mas como nosso tempo é curto, o importante de se entender da independência dos Estados Unidos foi romper uma colônia, rompendo com a metrópole, como a gente observou que no período passado foi quando houve a expansão marítima, foi quando eles chegaram, quando os portugueses chegaram no Brasil, os ingleses chegaram nos Estados Unidos, foi o período, foi o primeiro país que conseguiu se libertar, que conseguiu ser independente, como posteriormente o Brasil viria também a ser independente, ok? Então é muito importante a Revolução Americana, porque traz esse aspecto da colônia se libertando da metrópole, ok? Então, essa questão é a mais importante para a gente entender os processos que aconteceriam nessa Idade Moderna, ok?
Bom, gente, existe o link também para vocês clicarem, quiserem saber mais. Depois a gente pode fazer uma aula específica sobre a independência dos Estados Unidos. No entanto, nesse momento, vamos fazer essa abordagem mais rápida, porque são muitos assuntos, ok? Bom, agora acho que a gente vai falar da revolução mais importante que fecha a Idade Moderna, né? Que é a Revolução Francesa, iniciada no 17 de junho de 1789. Foi um movimento impulsionado pela burguesia. Lembra da burguesia que começou a lutar contra o rei, que lutava contra esses nobres que se amparavam, os nobres que davam sustentação para o rei, e a igreja que dava sustentação para o rei, que explorava os camponeses e também, de certa forma, cobrava impostos desses burgueses. Os burgueses cresceram, se aliaram aos camponeses para derrubar esse sistema. Então, impulsionado pela burguesia, e contou com a participação dos camponeses e das classes urbanas que viviam na miséria. Em 14 de julho de 1789, os parisienses tomaram a prisão da Bastilha, desencadeando profundas mudanças no governo francês. Então, foi quando o absolutismo caiu de verdade. Se a Inglaterra fez um acordo para que o rei ficasse lá e não tivesse poder nenhum, que agora o parlamento tivesse poder, na França foi muito mais radical. Degolaram o rei, ok? Eles acabaram com a nobreza, eles destruíram tudo, a burguesia tomou o poder. Foi a primeira revolução burguesa de verdade, onde eles assumiram o poder de forma plena, ok? Acabando com o antigo regime absolutista, tá bom? Bom, aqui tem uma imagem representando a queda da Bastilha, ok? Aqui outra imagem simbolizando essa senhora bastante famosa, representada nos quadros da Revolução Francesa, demonstrando que o povo estava se erguendo contra alguma coisa. Pela primeira vez, o povo estava fazendo uma revolução. Bom, aqui, se a gente for entrar em detalhes, a Revolução Francesa tem várias fases, tem vários aspectos, a gente pode dissecá-lo de vários modos. Depois que Napoleão também surge ali, enfim, a gente pode fazer uma aula também só para falar da Revolução Francesa. Importante da Revolução Francesa, que a gente deve guardar nesse momento, as ideias de liberdade, igualdade e fraternidade. Será que nos dias de hoje a gente já alcançou o que a Revolução Francesa propunha? Será que a nossa sociedade é livre? Será que a nossa sociedade é igual? Será que a nossa sociedade é fraterna? Isso é uma reflexão importante que poderíamos, né, trazer a partir dessa revolução, ok? A partir da Revolução Francesa, houve também outras revoluções no mundo inteiro. Uma importantíssima, que muitas vezes é esquecida, é a Revolução do Haiti. Foi quando também importante, porque um país de negros escravizados conseguiu sua independência. Ele se ergueu contra os próprios franceses, que haviam se libertado, e influenciaram as ideias desses negros que conseguiram se libertar. Então, uma revolução importantíssima também para o processo que levaria ao fim da escravidão, que chegaria no Brasil bem mais tarde, lá no século XIX, no final do século XIX, tá bom? Então, pessoal, tudo isso, todas essas revoluções, né, que iniciou na Inglaterra, com aquelas revoluções que criou o parlamento, que já começou a enfraquecer o rei, com as ideias, por trás das ideias iluministas que pensavam um mundo diferente, um mundo livre, que tenha igualdade. Você viu que a gente misturou um pouco as ideias lá do John Locke com as ideias do Rousseau, né? Para poder... E as ideias do Hobbes ficaram para trás. Se a gente analisar, você vê que a ideia liberal-democrata é a ideia que a gente tem hoje em dia, soberana, pelo menos no mundo ocidental, pelo menos no Brasil que a gente vive. Então é importante a gente analisar isso. Bom, e a Revolução Industrial veio de todo esse processo.
Foi um processo de grandes transformações econômicas e sociais que começou na Inglaterra, no século XVIII. O modo de produção industrial se espalhou por grande parte do hemisfério norte durante todo o século XIX, o início do século XX. Produzir mercadorias ficou mais barato e acessível, porém trouxe a desorganização da vida rural e estragos ao meio ambiente. Então, estragos ao meio ambiente que a gente está vendo até hoje, ok? Então, a Revolução Industrial veio de todo esse movimento, que a burguesia, esses comerciantes que se iniciaram lá no início com a expansão marítima, começaram de forma tímida, agora eles começaram a dominar, e até hoje os burgueses controlam a nossa sociedade. Claro que temos Estado, temos outros órgãos reguladores, mas a questão financeira é preponderante na nossa sociedade, ok? Então aqui é o início do capitalismo industrial, nas máquinas de tear, depois ele se desenvolvia, ok? A gente também vai ter tempo para discutir isso, mas a Idade Moderna se encerra na Revolução Francesa e nossa idade contemporânea foi quando o capitalismo se desenvolveu mais. Então a gente para por aqui. Vamos parar aqui nessas revoluções francesa, que é o considerado fim da Idade Moderna, ok? Então nosso conhecimento a gente passa pelas revoluções inglesas, né, com o Bill of Rights, muito importante, então guardem essa informação. O pensamento iluminista, que foi a base de tudo, de todas essas transformações. Então, pensadores como John Locke e Rousseau foram importantes para essa nossa ideia de liberalismo democrata. A independência dos Estados Unidos, quando um país se libertou de ser colônia, muito importante também para o mundo que a gente vive hoje. E eu trouxe como propulsor para acabar com a escravidão a Revolução no Haiti. Então, quando uma sociedade negra se libertou, primeira vez no mundo se liberta dessa opressão desses países europeus, ok? Então é muito importante. Então a gente agora fecha a modernidade e para fixar, bom, aqui eu trouxe também algumas ideias para o capitalismo que vai desenvolver, mas a gente vai dialogar sobre isso mais para frente, ok? A atividade que eu proponho para essa aula, uma atividade simples. O iluminismo foi um movimento intelectual com grande destaque na Europa, século XVIII. O iluminismo defendia três coisas, menos uma coisa aqui: o uso da razão, a Igreja Católica, o desenvolvimento das ciências, a igualdade jurídica, igualdade de todos perante a lei. Será que o iluminismo defendia isso? Vamos responder e assinalar no caderno ou no próprio pet depois para me enviar. A Inglaterra foi o primeiro país do mundo a limitar os poderes do rei no século XVII. O país teve duas revoluções, a Revolução Puritana e a Revolução Gloriosa. Dentro desse contexto, responda: o que foi a Declaração dos Direitos, Bill of Rights? O que foi, pessoal? Bill of Rights acontece aqui dentro da Revolução Gloriosa e ele garante todos esses direitos. Então, tá aí, tá fácil as respostas. Tentei fazer um vídeo curto, mas os assuntos são extensos, então acabei falando até muito rápido. Vou mandar o material de apoio para vocês, para poder estar respondendo essas duas questões. E as duas questões são até simples, mas o assunto é bastante complexo, então a gente vai aos poucos, vai destrinchando essas ideias, tá bom? Bom final de semana, tudo de bom para todo mundo, grande abraço e até a semana que vem.